Custo dos transportes. Relação tempo-custos são inversamente proporcionais. Relação tempo-custos são inversamente proporcionais. Hidrovia, ferrovia, indústria pesada. Rodovia, transporte aéreo, indústria leve. O transporte não pode encarecer o preço do produto de modo que o produto perca competitividade no mercado. Prezado candidato, o custo Brasil é o custo de se produzir no Brasil. O custo Brasil é um termo genérico usado para descrever o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que encarecem o investimento no Brasil, dificultando o desenvolvimento nacional, aumentando o desemprego, o trabalho informal, a sonegação de impostos e a evasão de divisas. Por isso, é apontado como um conjunto de fatores que comprometem a competitividade e a eficiência da indústria nacional. O sistema de transporte brasileiro, com todos os seus problemas estruturais, diminui nossa competitividade no cenário internacional, como por exemplo o Brasil. Possui 55 portos, o de Santos responde sozinho por 25% das exportações realizadas no país. Um container para sair do Brasil demora em média 7 dias, ao passo que o padrão internacional dura em média entre 1 e 2 dias. A documentação desse mesmo container passará por 24 órgãos do governo, ou seja, muita lentidão e muita burocracia. A instalação de infraestrutura de transportes exige grande soma de capital e tem retorno a longo prazo, não sendo desta forma atrativo para a iniciativa privada. Nesse sentido, o governo tem que balancear os investimentos em transportes com o déficit público devido à composição e comprometimento do PIB com a dívida do Estado. O governo aprovou a lei da PPP, Parceria Público-Privada, projeto de lei 2546/03, no sentido de aumentar os investimentos e buscando fazer parcerias com a iniciativa privada. Infraestrutura receberá 300 bilhões do projeto de parceria privada, da parceria público-privada. Apesar do interesse do Estado em criar condições para atrair o capital privado para o setor de infraestrutura, isso não aconteceu. Outros problemas, entre os quais a falta de regulamentação e a grande internacionalização de nossa economia, impediram que essa iniciativa tivesse êxito nesse momento no país. A saída do governo foi lançar uma nova fase de investimentos estatais para ampliar e garantir a modernização do setor de infraestrutura, como já havia sido feito em outros tempos no país. Esse modelo de Estado impulsionador da economia, que investe em setores menos rentáveis e cria condições para novos investimentos em setores mais rentáveis, realizados pela iniciativa privada. Transportes eficientes, modernos, baratos, atraem as indústrias. Se temos diferenças no serviço, logo teremos também a opção por localidades nas quais é mais bem servido de infraestrutura. É o caso da região Sudeste e Sul, região concentrada, que atrai as indústrias devido a apresentar a melhor e maior densidade viária. O modelo ideal de transporte deve interligar todos os modos de transportes, ou seja, estações intermodais dando prioridade para pequenas distâncias, transporte rodoviário, grandes distâncias, hidroviário e ferroviário, cargas rápidas, transporte aéreo. As ferrovias, em 1854, ocorreu o estabelecimento da primeira ferrovia pelo Barão de Mauá. Tinha 15 quilômetros e ligava a praia da Aldeia, da Estrela, na Baía de Guanabara, à raiz da Serra de Petrópolis, Rio de Janeiro. A expansão das ferrovias coincide com o avanço da produção cafeeira, que iniciou no Rio de Janeiro e vai à direção de São Paulo, via Vale do Paraíba, e posteriormente se expande para o oeste paulista.
O período de maior expansão ferroviária foi entre 1870 e 1920, período que passou de 745 km para 28.534 km, coincidindo com a fase áurea da cafeicultura. Após 1930, com a crise do café, o ritmo da expansão das ferrovias diminui. De 1920 a 1970, construíram menos de 10.000 quilômetros e ainda, desde a época do café, as ferrovias concentravam-se nos estados do Sudeste. No Nordeste, os desenhos mais ou menos retilíneos, interior, litoral, são predominantes. Algumas ferrovias se completam com trechos que unem as cidades de função política, econômica e portuárias mais importantes. Na região norte, os sistemas ferroviários são especialmente especializados e voltados para o escoamento da produção de minério. O exemplo da Estrada de Ferro Amapá, transporte de manganês, e Estrada de Ferro Carajás, transporte de minério de ferro. No Sudeste e Sul, o sistema ferroviário leva os produtos aos portos, cumprindo a função de escoamento da produção. A Estrada de Ferro Vitória, Minas e Estrada de Ferro Central do Brasil, especializadas no transporte de ferro, estão ligadas ao Porto de Sepetiba, 1973, que foi criado para atender o Complexo Industrial de Santa Cruz. A desativação de ramais antieconômicos fez com que a rede ferroviária sofresse um recuo no país. No ano de 1992, estavam em operação 30.282 km, mostrando que a lógica do negócio petroleiro e das rodovias implantado a partir da década de 50 havia afetado o sistema ferroviário. Contudo, quanto às cargas, o uso das ferrovias foi crescente. Passou de 44.846 toneladas em 1960 para 235.105 toneladas em 1990. A composição das cargas em 1994 era 34,4% de minério de ferro, 11,3% de produtos siderúrgicos e 5,6% de carvão. Dificuldades para a expansão da rede ferroviária no país. Custos de instalação, menor flexibilidade, requer terminal de cargas. Prezado candidato, verificamos que, como a construção se deu para atender a necessidades de modelo agrário exportador, as ferrovias estavam direcionadas no sentido interior, litoral, para escoar a produção agrícola e que as ferrovias não serviram para integrar as diversas regiões do país. Questões da decadência das ferrovias. Diferenças das bitolas dificultam a integração das ferrovias. Desde a década de 30, quando a economia começava a se transformar de agroexportadora em predominantemente industrial, alterando com isso os tipos de cargas, as ferrovias não foram estruturadas para atender com a mesma rapidez e eficiência a essa nova realidade do país. Elevados custos da implantação desestimulando o investimento particular. Elevados déficits operacionais, material rondante, obsoleto, administração ineficiente e morosidade no transporte. Observe que deve ficar claro que as ferrovias já tiveram maior importância no Brasil de 1950 até 2005. Houve um decréscimo de quase 10.000 quilômetros nas ferrovias brasileiras. A grande época do transporte ferroviário coincidiu com o auge do cultivo de café, estendendo-se do final do século XIX até meados do século XX. A partir daí, com o progressivo desenvolvimento da indústria automobilística, as ferrovias entraram em crise. Elas continuaram a ser constituídas apenas em áreas e projetos especiais, como para transportar minérios da Amazônia até o porto de Itaqui, no Maranhão. Estrada de Ferro Carajás, a ferrovia Brasília-Maranhão,
existem alguns projetos em implementação como a Transnordestina, Ferro Norte e Ferro Oeste, todas iniciadas, mas ainda incompletas por causa da falta de verbas. O Estado esteve sempre atuante no sistema de transportes do país, com maior ênfase após a década de 30, devido à intervenção do governo na economia com forte atuação como empresário do setor produtivo e ainda hoje como indutor da economia. Dessa forma, verifica-se que o sistema ferroviário sofreu um intenso processo de estatização com a criação da Rede Ferroviária Federal em 1957 e da FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Após logo período de intervenção, a lógica da economia globalizada exigiu uma nova postura do Estado que iniciou na década de 90 uma fase de privatização. Desde 1996, grande parte da malha ferroviária foi repassada por concessão à iniciativa privada, principalmente aquelas relacionadas com o transporte de cargas. A inclusão da Rede Ferroviária Federal no Programa Nacional de Desestatização, através do Decreto 473/92, propiciou o início da transferência de A inclusão da Rede Ferroviária Federal S.A. no Programa Nacional de Desestatização, através do Decreto número 473/92, propiciou o início da transferência de suas malhas para a iniciativa privada durante um período de 30 anos, prorrogáveis por mais 30. Esse processo também resultou na liquidação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima a partir de 7/12/99. Está aí o mapa das estradas de ferro. A falta de planejamento para o desenvolvimento de um modelo multimodal de transportes permitiu a especialização das ferrovias no Brasil. Veja algumas ferrovias e suas especializações: minério, Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas, Estrada de Ferro Amapá. Minério, Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas, Estrada de Ferro Amapá, Estrada de Ferro Trombetas, Ferrovia do Aço. Carvão, Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. Recentemente, as ferrovias tiveram aumento no transporte de ferro, 34,4%, seguido pelos produtos siderúrgicos, 11,3%, e pelo carvão mineral, 5,6%. Na década de 70, as ferrovias paulistas transportavam milho, trigo, café, cimento, madeira, adubos e açúcar. Em 1990, 37,8% eram combustíveis, 12,9% soja e farelo de soja, 9,1% de trigo, 7,8% de cimento. No sistema Nordeste, as ferrovias estavam destinadas ao transporte da cana-de-açúcar e de açúcar, 44,7%. No sistema Centro, o transporte de minérios entre Belo Horizonte e Volta Redonda representava 47,3% do movimento. No sistema Centro-Sul, a Estrada de Ferro Santos, Jundiaí e a Estrada de Ferro Noroeste, Bauru-Corumbá, juntamente com as ferrovias estaduais, transportam ferro, adubos, óleo, diesel, algodão e café. O sistema Sul eram responsáveis por fluxos de grãos e carvão. A Ferrovia Sul Atlântica, com 6.300 km, transporta fertilizantes e insumos, soja e derivados de soja, óleo diesel, areia e cimento.